a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 11. E a nossa meditação hoje vai ser nas referências do versículo 1 até o versículo de número 12. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios 11, do versículo 1 até o versículo de número 16, melhor dizendo, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Diz o seguinte, ao título da mensagem: como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Paulo fala, abre esse versículo falando, esse capítulo dizendo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E ele fala, como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Né? E diz, e louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão no Senhor. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas tudo provém de Deus. Julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza, que é desonra para o varão ter cabelos crescidos? Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, nós vejamos aqui que essa orientação de Paulo, né, em relação ao cabelo, né, o cabelo de como a mulher deve se apresentar na igreja, né, e o cabelo, né, na cabeça da mulher, né, ele deve ser crescidos, deve ser cabelos longos e não cabelos curtos como cabeça de homem, né? Exatamente para diferenciar uma coisa da outra. O homem tem cabelos curtos, cabelos cortados, curto, né? Não deve cobrir a orelha, né? E nem
passar sobre os ombros, né? E o pescoço tem que aparecer tanto pela frente como por trás, né? Tem que ter ali a ligação do pescoço com a cabeça livre, né? E descoberto do cabelo, né? Já a mulher é o contrário. A mulher tem que ter cabelos crescidos, né? E Paulo fala, né, exatamente se a mulher corta o cabelo, né, e não usa véu, então que rapa o resto, que fique careca. Mas se para rapar, tosquiar-se ou rapar, ela acha indecente, porque na verdade é indecente, então que use o véu. Não se deve apresentar na igreja com a cabeça descoberta. Volto a dizer, essa afirmação de Paulo em relação do homem e da mulher na igreja. O homem, de um modo geral, é cabelos curtos cortados. Essa é a recomendação da Santa Palavra de Deus, né? E a mulher é cabelos crescidos, cabelos longos, né? Mas na igreja, né, na igreja principalmente, a mulher precisa portar-se como tal, né? E ele fala aqui, né, nós vamos entrar na meditação das referências agora, né, para que nós possamos trazer num espaço mais curto de tempo, né, a meditação nas referências, porque eu sei que essa palavra é uma palavra que traz grande polêmica em todas as igrejas, né, por causa dos costumes, por causa das portas largas, das liberalidades, né. Então, vou trazer já a referência dessa mensagem que eu comecei ontem, já hoje, para que nós possamos ajudar os irmãos, né, na elucidação dessa situação, tá certo? Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 1, né? Versículo 1, ele fala: sede meus imitadores, também como eu de Cristo. Como as mulheres devem apresentar-se na igreja. Seguindo o exemplo de Cristo, o crente como Paulo é chamado para seguir o exemplo de Cristo e tornar-se semelhante a ele. Confira em Romanos, capítulo número 13, versículo 14. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Em que consiste a nossa semelhança com Cristo? É a pergunta. Em que consiste a nossa semelhança com Cristo? Primeiro, a semelhança com Cristo é, antes de tudo, amar a Deus e ao próximo. Mateus, capítulo 22, versículo 37 ao 39. Lucas, capítulo 10, versículo 27. O amor do crente por Deus motiva e dirige o seu amor pelo próximo. 1 João, capítulo 4, versículo 20 ao 21. Assim como o amor de Cristo pelo Pai estava sempre acima de tudo, seu amor ao ser humano tinha base e dependência nesse amor. Confira em Mateus, capítulo 22, versículos 37 ao 39. João, capítulo 17, versículos 23 e 24. Segundo, o amor de Cristo pelo Pai é visto no seu zelo pela glória de Deus. Mateus, capítulo 6, versículo 9. João, capítulo 12, versículo 28. João, capítulo 17, versículo 4. Pela vontade de Deus. Mateus, capítulo 26, versículo 42. João, capítulo 4, versículo 34. Hebreus, capítulo 10, versículo 7 ao 12. Pela palavra de Deus,
Mateus, capítulo 26, versículo 54. João, capítulo 8, versículo 28. João, capítulo 17, versículos 14 ao 17. E pela comunhão íntima com Deus. Lucas, capítulo 5, versículo 16. João, capítulo 17, versículo 21. Vemos este amor manifesto na sua fidelidade a Deus. Hebreus, capítulo 3, versículo 2. E sua disposição de executar a vontade de Deus, dando sua vida pela nossa redenção. Mateus, capítulo 26, versículo 42. João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Hebreus, capítulo 10, versículos 4 ao 9. O amor de Cristo pelo Pai é também revelado no seu amor à justiça e aversão ao pecado. Ver em Hebreus, capítulo 1, versículo 9, nota. Terceiro, o amor de Cristo pelo ser humano é visto na sua compaixão demonstrada. Mateus, capítulo 9, versículo 36. Mateus, capítulo 14, versículo 14. Mateus, capítulo 15, versículos 32. Mateus, capítulo 20, versículo 34. Confira em Lucas, capítulo 15, versículos 11 ao 24. Na sua bondade. Mateus, capítulo 8, versículo 3 ao 16. E 17. Mateus, capítulo 8, versículo 3, 16 e 17. Mateus, capítulo 9, versículo 22. Nas suas lágrimas. João, capítulo 11, versículo 35. Na sua humildade. Mateus, capítulo 11, versículo 29. Na sua beneficência. Atos, capítulo 10, versículo 38. Na sua mansidão. Mateus, capítulo 11, versículo 29. No seu perdão. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Na sua paciência. Lucas, capítulo 13, versículo 34. E na sua misericórdia. Mateus, capítulo 15, versículos 22 e 28. Judas, versículo 21. Ele também demonstrou amor ao reprovar o pecado. Mateus, capítulo 16, versículo 23. Marcos, capítulo 9, versículo 19. Marcos, capítulo 10, versículos 13 e 14. Ao manifestar sua indignação aos cruéis, desumanos, insensíveis ao sofrimento e às necessidades dos outros. Ver Marcos, capítulo 3, versículo 5, nota. Ao prevenir sobre o inferno, Mateus, capítulo 5, versículo 29 e 30. Lucas, capítulo 12, versículo 5. E oferecer-se como sacrifício por nós. Mateus, capítulo 26, versículos 38. João, capítulo 10, versículos 11, 17 e 18. Mateus, capítulo 13, versículo 1. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Versículo 2. Os preceitos. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vô-los entreguei. Aleluia, Pai. Esses preceitos ou ordenanças eram instruções no tocante à doutrina, aos padrões morais e às normas de conduta, que Paulo entregou às igrejas pela autoridade de Cristo,
Note que o conteúdo e as instruções do capítulo 11 resumem a vontade de Deus para seu povo em questões tais como roupas externas, modéstia, aparência e a devida conduta. Ensinar que Deus se interessa somente pelas atitudes interiores da pessoa e não pela sua aparência exterior é afastar-se da revelação clara de Deus nas Escrituras. Vestir-se de modo correto e decente é um princípio bíblico de validez permanente. Ver em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. E eu aqui abro um parênteses para essas igrejas de porta larga, né, que não tem doutrina, né, leva as coisas de qualquer maneira, só quer oba-oba, só quer juntar gente e fazer auê, né? Essas igrejas estão perdendo o seu tempo. Os crentes que estão nessas igrejas estão perdendo o seu tempo. Os pastores dessas igrejas, além de estar levando as pessoas, né, está impedindo essas pessoas de alcançar a salvação, porque não ensina corretamente, né, não dá o ensinamento corretamente para que as pessoas tenham as suas vidas transformadas e alcancem a salvação de Deus. Além de estar fazendo isto, eles ainda vão ter que dar conta de todas estas almas naquele dia. Esses pastores, naquele dia, a Bíblia já alerta dizendo, né, que vai ser colocado do lado esquerdo junto com os bodes. As ovelhas vai ser colocado do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E a hora que esses pastores ali aos pés de Cristo, na presença de todos, falar: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu curei, o Senhor fez isso, fez aquilo, começar a enumerar os milagres, as curas, as soluções que eles apresentaram nas igrejas deles, o Senhor vai responder para eles uma única palavra, né? Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não vos conheço, né? Porque eles distorcem essa palavra que é clara e transparente e extremamente elucidativa em relação a esta balela de que Deus só quer o coração. Isso é enganação de Satanás. Ele usa os pastores, os dirigentes, aqueles que têm cargo na igreja, né, para falar essa palavra para o povo, para poder, com o propósito de encher a igreja de gente. Porque a igreja estando cheia de gente, né, a salva também será cheia. Salva cheia significa cofre cheio. Cofre cheio significa bolso cheio, né, para satisfazer os seus desejos carnais, suas concupiscências, né. Então Deus fala claro aqui nesta palavra, né, é claríssimo. Quem deu essa palavra para nós foi o Espírito Santo, mas falou na boca de Paulo. Eu já falei, Paulo, o Novo Testamento contém 27 livros. Dos 27, 13 foi Paulo quem escreveu. Então Paulo foi realmente um grande apóstolo do Senhor, né? Então tudo aquilo que ele passou aqui são verdades que não pode ser ignorada em hipótese alguma, tem que ser considerada, né? Vou voltar à nota dessas referências do capítulo número 2, para que os irmãos tenham um perfeito conhecimento. Fiz questão de, antes de meditar no capítulo inteiro, levar em partes, como nós pregamos na igreja, né? Levar apenas por parte por parte, para ficar bem próximo, né, a referência do que foi pregado, né? Então está aqui, vamos dar sequência nessa referência aqui. Os preceitos. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Ou seja, os irmãos, Paulo voltando, estando lá com eles, viu que eles guardavam, né, a sã doutrina do Senhor, das quais Paulo tinha dado a eles.
né? Eu não sei em qual igreja que era, mas nessa igreja Paulo está falando sobre isso, né? Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vou-los entreguei. E como é que foi? Que Paulo entregou como? Esses preceitos, ordenanças, eram instruções no tocante à doutrina, aos padrões morais e às normas de conduta. Ou seja, como a igreja deveria andar, como ela deveria agir, em todos os sentidos, né? A condução da igreja, né? Esses preceitos ou ordenações eram instruções no tocante à doutrina, aos padrões morais e às normas de conduta que Paulo entregou às igrejas pela autoridade de Cristo. Note que o conteúdo e as instruções do capítulo 11 resumem a vontade de Deus para seu povo em questões tais como roupas externas, ou seja, o modo de vestir, como deveria vestir, né? Com modéstia, aparência e a devida conduta. Ensinar que Deus se interessa somente pelas atitudes interiores da pessoa e não pela sua aparência exterior. É afastar-se da revelação clara de Deus nas Escrituras. Vestir-se de modo correto e decente é um princípio bíblico de validez permanente. Ver em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, nota. Versículo 3, a cabeça de todo varão. Versículo 3 está escrito, vamos ver até onde se vai, se ele entra pelo 4, vai, 3, 4 e 5, né? 3, 4 e 5. Mas quero que saibas que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Porque é como se estivesse rapada. Tá certo, irmãos? Vamos para a referência agora. Né? Fizemos a leitura, vamos para a referência agora. A cabeça de todo varão. Paulo se preocupa com o relacionamento correto entre o homem e a mulher. E procurar manter-se relacionamento como Deus ordenou. Primeiro, ele ensina que em Cristo há perfeita igualdade espiritual entre o homem e a mulher, como herdeiros da graça de Deus, mas é uma igualdade que envolve a ordem e a subordinação no tocante à autoridade. Ver em Gálatas, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Ver em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, nota. Assim como Deus é a cabeça em relação a Cristo, Cristo é a cabeça em relação ao homem. E o homem é a cabeça em relação à mulher. A palavra cabeça pode expressar tanto a autoridade quanto a ordem divina. Confira, capítulo 3, versículo 23, capítulo 11, versículo 8 ao 10, de 1 Coríntios. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Juiz, capítulo 10, versículo 18. Efésios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Capítulo 5, versículo 23 e 24. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Colossenses, capítulo 2, versículo 10. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Segundo, Paulo baseia a liderança do marido não
em princípios culturais, mas na atividade e propósito criativo de Deus, ao criar a mulher para ajudar o homem. Versos 8 e 9. Gênesis, capítulo 2, versículo 18, nota. Ver em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Nota. Terceiro, a subordinação aqui em pauta não é o rebaixamento da pessoa, uma vez que ela não importa em supressão ou opressão. Vou repetir. A subordinação aqui em pauta não é o rebaixamento da pessoa, uma vez que ela não importa em supressão ou opressão. Pelo contrário, ela mostra que o marido deve reconhecer o grande valor que Deus atribui à mulher e que é responsabilidade dele protegê-la e orientá-la de tal maneira que a vontade de Deus para ela no lar e na igreja seja cumprida. Ou seja, é o que eu falo sempre em relação à palavra respeito, né? O respeito é uma coisa extraordinária, né? Nós sabemos que o primeiro e maior mandamento é o amor, né? Isso ninguém discute, né? Mas o respeito, ele sela o amor. Um lar onde existe só amor, não existe respeito, é uma bagunça e é um lar fracassado e ele pode acabar a qualquer momento. Ele pode vir a ser fratelado e deixar de existir, né? Ainda que num lar o amor não seja tão grande na expressão, mas nas ações, né? E existe respeito, aquele lar prevalece, permanece. Pode ter certeza. Todo lar aonde o casal se respeitam, marido e mulher, desde o princípio do casamento do casal, onde há um respeito mútuo, esse casamento não acaba. Esse casamento permanece, né? O amor é para ser expressado, né? Mas é principalmente através do respeito. A palavra que deixa isso muito bem clara. O marido que respeita a sua esposa e se dá o respeito, né? Todos a respeitam e a chamam de senhora. Ninguém se atreve a chegar para ela e falar, chamar de você. Ainda que por educação, as pessoas mais cultas, mais letradas ainda falam, né? Mas não por falta de respeito, e sim por consideração, né? As pessoas mais simples, eu digo, né? Pode falar de você dessa forma, mas com respeito, né? Você vê que as pessoas respeitam, né? Então o respeito, ele sela o amor, ele complementa de forma extraordinária. E Paulo fala exatamente disso aqui, né? A subordinação aqui em pauta não é o rebaixamento da pessoa, uma vez que ela não importa em supressão ou opressão, né? Não é isso que Paulo está falando. Não é supressão nem opressão, né? Pelo contrário, ela mostra que o marido deve reconhecer o grande valor que Deus atribui à mulher e que é responsabilidade dele protegê-la e orientá-la de tal maneira que a vontade de Deus para ela no lar e na igreja seja cumprida. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Isso me faz lembrar Sara, nossa mãe Sara, né? Para quem não sabe, o povo de Israel, né? Nós somos sementes benditas de Abraão, né? E Sara era a mulher de Abraão, né? A qual nós temos como nossa mãe na fé. E a palavra fala que Sara, ela respeitava tanto o seu marido, Abraão, nosso pai, né? Ela chamava ele de Senhor,
Ele era tratado por ela sempre, né, como senhor. É como se fosse um patrão e um empregado. Né? Ou, como no meu tempo, as pessoas mais novas respeitavam as mais velhas chamando de senhor. Seja lá quem fosse, era mais velho ou foi educado assim, né? Chamando de senhor. Né? Isso não é submissão, e sim respeito, consideração e valorização. Né? Porque quando você respeita a pessoa, né, você transforma isso em respeito, consideração, né, e estima, de um modo geral. Né? Todo mundo gosta de ser bem tratado, ser respeitado, ser reconhecido como senhor, como senhora. Ninguém quer ser tratado como fulano, como fulana, como fulaninha, né? Como aquele, como aquela. Né? Queremos ser tratados como senhor, como senhora, através do respeito pela educação que nos foi dada. E é disso que Paulo está falando aqui. Né? A subordinação aqui em pauta não é o rebaixamento da pessoa, uma vez que ela não se importa em supressão ou opressão. Pelo contrário, ela mostra que o marido deve reconhecer o grande valor que Deus atribui à mulher. Ou seja, você não tem na sua casa uma mulher objeto. Você tem uma disjuntora, uma companheira. Deus viu que o homem sozinho, ele não dá conta de fazer as coisas da forma que precisa ser feito, né? Ser feita, né? E ele não consegue ser uma pessoa completamente feliz. Né? Deus viu, alguns ainda conseguem, um ou outro, mas no geral, Deus fez porque ele viu a necessidade, a falta que a mulher faz num lar, numa casa, numa família, onde quer que seja. Uma casa que tem mulher, as coisas rodam diferente. É diferente. Né? Então é disso que Paulo está falando aqui. Né? Que o marido precisa respeitar e reconhecer o valor que tem a mulher para Deus. Deus fez ela, né, para ser nossa companheira, nossa disjuntora, nossa ajudadora. E não para ser escrava dentro da nossa casa. Para ser tratada como objeto, como a qualquer. Espancar. Por que tem que ter Lei Maria da Penha? Né? Por causa de maridos, né, cafajestes, né? Maridos que não respeitam a esposa, não se dá o respeito. Então, para esse, tem que ter a Lei Maria da Penha. Que a Lei Maria da Penha enquadra ele no lugar que ele precisa. Né? Por quê? Por falta de respeito, falta de amor, falta de consideração. Mas, sobretudo, falta de respeito. Né? Então é disso que Paulo está falando aqui. Né? Pelo contrário, ela mostra que o marido deve reconhecer o grande valor que Deus atribui à mulher. E que é responsabilidade dele protegê-la e orientá-la. Né? Então o marido ele é o guardião da mulher. Para protegê-la, para livrar dos perigos, porque, sem sombra de dúvida, ela foi feita por natureza não é mais fraca no sentido que as pessoas entendem. Mas Deus fez por natureza, né, a mulher um ser delicado, né, fez um ser assim mais melindrado, né, exatamente por ter cuidado com ela. Porque se ela fosse igual a ele, igual a um homem, ele trataria de igual para igual. Porque ele saberia que ela poderia afrontá-lo e vencê-lo a hora que ela quisesse. Por isso Deus fez a mulher dessa forma, né? Para que o homem tenha cuidado com ela, tenha respeito, tenha consideração, né? Tenha amor e cela com respeito. Né? Além disso, aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pelo contrário, ela mostra que o marido deve reconhecer o grande valor que Deus atribui à mulher. E que é responsabilidade dele, do marido, né? Protegê-la e orientá-la de tal maneira que a vontade de Deus para ela no lar e na igreja seja cumprida. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fica todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã,
Estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, dando sequência nessa mensagem extraordinária, que ela vai dessa forma até o versículo de número 12. Tá certo, irmãos? Deus o abençoe e fica na paz do Senhor Jesus.